Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou continuar falando sobre psicopedagogia, porém vou falar sobre a psicopedagogia clínica. Quer conhecer um pouco como ela funciona? Fique aqui comigo até o final desse vídeo para conhecer essa área que me encanta muito e eu tenho certeza que vai te encantar também. Vamos lá! Como eu disse para vocês, eu me formei em psicopedagogia clínica institucional, mas eu atuo hoje muito mais na clínica. Como é que ela funciona e por que eu atuo mais nela? A psicopedagogia clínica, ela tem essa parte mais individualizada, que é a parte que eu gosto, que me atrai muito. Tratar cada ser humano, cada criança, cada adolescente como único. Não que a institucional não trate, mas como eu disse no vídeo do institucional, ele foca no grupo. A clínica foca em uma pessoa. Então, cada atendimento é único. Ele é individualizado, ele vê aquela questão daquela criança, a demanda daquela criança. E isso me encanta muito. Como acontece esse atendimento individualizado? Através de consultas ou sessões. Então, a criança que vier para essa consulta vai vir acompanhada do pai, da mãe, que vai trazer esses sintomas, vai trazer a queixa, né? O que é que está levando a buscar esse profissional. A queixa pode vir dos pais, pode vir da escola, enfim. E vai trazer esse sintoma para a psicopedagoga. Se for uma pessoa mais velha, também ela própria pode trazer a queixa, mas vai trazer a queixa pra gente poder, a partir daí, começar nossas sessões. O que eu trago aqui como queixa é justamente o sintoma, só que na psicopedagogia institucional a gente foca no sintoma do grupo, aqui a gente foca no sintoma da criança, do paciente. Então a gente vai ver que sintoma é aquele que a própria pessoa pode trazer ou o responsável por ela vai trazer. E com base naquele sintoma, a gente vai tentar entender a causa daquele sintoma. E para isso a gente vai fazer sessões, consultas de diagnóstico para entender o que está levando aquele sintoma. Para entender aquele sintoma, a gente leva em consideração a cognição, a emoção, a questão afetiva, o social, as relações. Então a gente leva em consideração vários aspectos que formam aquela pessoa. Aquela pessoa tem relações com outras pessoas que trazem emoções, tem os ambientes que ela vive, mas também tem a questão cognitiva dela. A gente analisa tudo isso para poder entender o que está causando aquele sintoma. A psicopedagogia clínica, ela é para qualquer idade. A gente vê muito se falando sobre a psicopedagogia clínica para criança que está com dificuldade de alfabetização, com dificuldade de aprendizagem. Sim, a maioria que nos procura são crianças e adolescentes, principalmente em processo de alfabetização. Mas eles não são o nosso único foco. A gente pode trabalhar com qualquer pessoa de qualquer idade, de criança, adolescente, até mesmo os idosos que queiram entender o processo de ensino-aprendizagem ou algo que esteja ali dificultando ou impedindo esse processo aconteça de forma completa, prazerosa e significativa. Para a gente entender esse sintoma, entender o que é que está causando esse sintoma, a gente analisa o ser como um todo. Por isso que eu disse que a gente ver questões aí emotivas, relações afetivas, o cognitivo, a questão social. Então a gente analisa ele como um todo, o ser com tudo que o envolve e com tudo que influencia na sua aprendizagem. O psicopedagogo clínico, assim como institucional, precisa ter um olhar muito sensível para pegar cada detalhe, para analisar cada pequena coisa que para outra pessoa poderia ser insignificante, mas que para o diagnóstico daquela situação, daquele paciente, é muito importante. Então a gente tem que desenvolver um olhar sensível para entender e visualizar nas entrelinhas, sabe? Coisas que às vezes os pais acham natural ou até a própria criança acha natural e que a gente entende que ali pode ter uma coisa que causou aquele sintoma. Então a gente analisa o sintoma ou a queixa para entender o que causou. Então nosso foco é na causa, porque o sintoma é uma consequência da causa. Não adianta eu focar em resolver aquele problema se eu não entendo o que está causando aquele problema. Então o ponto de partida é sim o sintoma, é a queixa que vem, mas a gente tenta entender o que está por trás, o que é que fez aquele sintoma acontecer. Porque se a gente só interferir no sintoma, a gente vai, como remediar, digamos assim, um problema sem saber o que causou aquele problema. O problema vai continuar. Então
Então a gente investiga, a gente faz sessões de diagnóstico para entender qual a causa e aí sim intervir em cima da causa. Bom, e como acontece esse diagnóstico? Esse diagnóstico é feito por sessões, em média, aí vai depender da criança, do adolescente, de todo o processo, mas em média, de 8 a 10 sessões são de diagnóstico. E isso às vezes causa uma aflição e até muita gente desiste do processo porque não quer esperar de 8 a 10 sessões. Mas a gente precisa, porque são sessões que a gente vai fazer testes, que a gente vai fazer entrevistas, que vai ter anamnese, tudo em seu tempo. Cada teórico vai dar uma ordem diferente, tem teóricos que sugerem a anamnese no início, tem teóricos que sugerem a anamnese no final, mas a gente tem aí anamnese, entrevista com os pais, a gente tem vários testes que a gente faz para a questão cognitiva, para a questão afetiva e para a questão social. E tudo isso demanda um tempo. A gente não pode fazer tudo de vez. A gente tem que ver o ritmo daquela pessoa, daquela criança e do adolescente. E ao mesmo tempo a gente não pode intervir sem fazer o diagnóstico. Então já tive casos de mães, como eu faço tanto atendimento psicopedagógico como também aula particular, que ela não quis fazer o diagnóstico porque não queria esperar esse processo. Mas eu não posso fazer uma intervenção se eu não sei qual é a causa, entende? Então, o processo de diagnóstico pode variar, mas a média é de 8 a 10 sessões. Como é dividida essa 8 a 10 sessões? Depende da demanda dos pais e da condição também dos pais de pagar essas sessões, mas o que a gente recomenda é que não seja menos do que uma vez por semana. O ideal, 2 vezes por semana a sessão. Mas se você der um intervalo aí de 15 dias entre uma sessão e outra, a gente pode interferir, pode prejudicar o diagnóstico, não pode ter um intervalo muito grande. E durante o processo, a gente faz o diagnóstico para que no final a gente dê a devolutiva, a gente dê a devolução para o responsável do que a gente conseguiu, que conclusão a gente chegou. Nenhum diagnóstico é definitivo. Esse diagnóstico ele é válido aí mais ou menos por uns 6 meses, mas a gente também durante a intervenção pode descobrir mais coisas. É um diagnóstico inicial para a gente entender as principais causas que trazem aqueles sintomas. Após o diagnóstico, a gente tem a intervenção, quando necessário, ou o encaminhamento também. O encaminhamento para outros profissionais, como neuros, como psicólogo, depende de cada criança, e a intervenção que a gente mesmo faz. Importante, todo o processo de diagnóstico e também de intervenção é feito com o paciente, com o aluno-paciente. Então, aquele teste afetivo, cognitivo, vai ser com a pessoa. Porém, tem momentos que a gente precisa dos pais, como, por exemplo, na entrevista inicial e na anamnese. E também há momentos que a gente precisa da instituição de ensino, fazendo alguma entrevista ou fazendo alguma pesquisa específica com o professor, com o coordenador. Então, é um trabalho conjunto, onde a gente traz família, a gente traz instituição de ensino, mas que a gente foca especificamente naquela pessoa que precisa do diagnóstico. E a intervenção, após o resultado, também é com aquela pessoa, mas se necessário vai ter momentos com os pais de orientações ou de esclarecimentos. Então, após o diagnóstico, começa a outra parte do trabalho, que é a intervenção e os encaminhamentos. Tem casos que a gente não precisa fazer nenhum encaminhamento, mas há casos em que a gente precisa encaminhar para o fono, encaminhar para o neuro, para um psicólogo, enfim, cada caso é um caso e por isso o atendimento é tão individualizado. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Eu sou apaixonada pela psicopedagogia clínica, porque eu cada vez mais entendo o ser humano e esse processo de aprendizagem. É um diagnóstico e uma intervenção muito rica e que você ajuda a pessoa, mas você também aprende junto com ela. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Não esquece de dar um like, de curtir, de comentar, de se inscrever e de compartilhar essa informação. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchauzinho!